Hoje retornamos, depois de algum tempo, estes nossos recolhimentos. E a palavra do Senhor nos coloca em um sentido de clareza. Este ato de buscar a unidade. É interessante ver, na primeira leitura, a busca por esta unidade a qual o povo tem. O povo de Israel estava, de algum modo, dividido. Ainda que fosse um povo, mas não tinha certa unidade. As tribos tinham certa independência. Reconheciam-se todos como filhos de Jacó, como filhos de Israel, mas cada um tinha o seu território, desde que aquelas terras haviam ocupado depois da vinda, do Egito. Mas a unidade propriamente não se tinha. Os juízes não conseguiram dar, de algum modo, este sentido de unidade. Cada um vivia um pouco da sua independência. O povo, quando reclama e quer um rei, então é dado Saul. E este dá, de algum modo, uma unidade, mas carece. Como vimos na sequência das leituras, Saul vai contra Deus. Saul busca bastar-se a si mesmo, querendo as suas vontades, querendo dar um jeitinho, e por isso é rejeitado por Deus. E desde que começam esses embates, vemos então uma divisão daqueles que seguiam a Davi, por começarem a reconhecer nele a vontade de Deus. Davi reina durante um tempo sobre Hebrom. Só depois da morte de Saul, das contrariedades, vemos este reconhecer de todo o povo. Indo até ele e pedindo que reinasse, pedindo que manifestasse esta unidade. Mas é plasmante, é intrigante ver que aqueles que conheciam a Escritura, que conheciam as realidades, que deveriam reconhecer a Deus, não só não reconhecem, mas buscam manifestar certa divisão. Os fariseus colocam isso. Colocam esta divisão por inveja. Por inveja de ver que o Senhor conseguia fazer aquilo que eles não eram capazes. Por inveja de ver que o Senhor tinha uma autoridade a qual eles não conseguiam, de modo algum. Por inveja de ver que alguém que veio de uma região na qual eles desprezavam, a Galileia, tinha um domínio da palavra, tinha um conhecimento, uma profundidade e uma autoridade de vida a qual eles não tinham. E geram essa divisão colocando essas intrigas. Nosso Senhor coloca exatamente este conhecimento em voga. Não adianta buscar a divisão, porque cai. Cai, vemos isso na história de Israel, quando se tem a divisão dos reinos, em Reino do Norte, Reino do Sul. Quando se tem a busca por esta vontade própria, o que se manifesta essa divisão, o Reino do Norte cai, depois o povo vai todo para o exílio da Babilônia. Tem esta distorção. Nosso Senhor, ele tem este sacudir daqueles que ali estão para pedir, para buscarem a unidade. E como buscamos a unidade? Aprendendo a reconhecer a Deus. Porque quando reconhecemos quem é Deus, quem é aquele que está à frente, quem é aquele que o Senhor escolhe, quem é aquele que manifesta este senso para conduzir, aí conseguimos corresponder ao Senhor. É impressionante como São José Maria, todos os prelados, eles manifestam este senso de unidade, esta defesa
diante daquele que é o pastor supremo, que guia o povo de Deus. A defesa pelo Romano Pontífice tem este caráter. Olha, é ele que dá a unidade na igreja. Então a ele devemos seguir com esta fiel obediência. Do mesmo modo, aqueles que colocam, é tão feio, tão escandaloso ver dentro de um mesmo território aqueles que deveriam ser ovelhas obedientes e correspondentes ir contra o seu bispo, e contra o seu pároco, e contra aqueles que estão ali para conduzi-los, porque mostram justamente aquilo que vemos hoje, uma divisão. E vemos justamente diante disso tantos que se afastam, tantos que não correspondem, tantos que não veem a verdade de Deus. O Senhor nos chama a ser diferentes, nos chama a buscar esta unidade com o Senhor, reconhecendo a Ele, primeiramente como o Senhor da nossa vida, como aquele que é o centro e o fundamento. Não à toa, apesar de o Senhor querer dividir em três, mas resume no único mandamento, os três primeiros do Decálogo: amar a Deus. E para amarmos o Senhor devemos reconhecê-lo. Devemos buscar isso, esta centralidade, para não cairmos neste erro hediondo que os fariseus colocam. O colocar-se contra aquele que rege a igreja, contra o Espírito Santo. E por que este pecado não tem perdão? Porque eu me fecho. Quando ouvimos, e parece ser extremamente duro, as palavras do Senhor, quando diz que endurecerá o coração do faraó, quando fará isso, quando fará aquilo. Por que isso? Porque o Senhor, Ele não faz o mal. Deus não pode negar-se a si mesmo. Como é que Ele endurece o coração do faraó? Ele simplesmente salienta aquilo que acontecerá como ato próprio dele em vista do bem que ele vê. Deus manifesta o amor ao seu povo, o amor a todos. E aqueles que se colocam contra Deus manifestam esta dureza, este fechamento em si mesmo. Do mesmo modo, aqueles que pecam contra o Espírito Santo assim se colocam neste ato de fechamento do coração. E por não querer sair daquela condição, não tem como dar perdão. Porque eles não querem, porque eles não buscam. Nós devemos ser diferentes. Devemos buscar a unidade com Deus, com a igreja, com os irmãos e corresponder à vontade dele. Vemos como a Virgem Maria em tudo nos dá esta lição. Ela não precisava, de modo algum, corresponder àquilo que estava ali na lei, de ter que purificar-se após o nascimento do menino ou qualquer outra coisa. É a Virgem Puríssima. Mas ela vai, cumpre a lei para manifestar esta unidade com aquilo que Deus pede e não escandalizar. Ela olha ao próximo e manifesta o amor de Deus. E por isso, o Senhor, quando vê ela aos pés da cruz, para nos dar este senso de unidade, para nos chamar a esta unidade mais perfeita com Ele, nos dá a sua mãe, como nossa mãe, para que ela também nos conduza a esta unidade com Ele, que possamos com ela caminhar, com ela aprender, para corresponder fielmente àquilo que o Senhor nos quer, esta unidade que o Senhor nos pede, esta unidade da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.